Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego de Filosofia novamente com vocês aqui. Hoje para uma aula um pouco diferente, ela efetivamente não está no livro de vocês, então eu já deixo aqui a advertência, né? Por um lado, para que vocês tenham uma atenção tanto a essa aula gravada quanto na aula ao vivo. Por outro lado também, deixando claro que esses conteúdos de hoje não cairão na avaliação bimestral, ok? Eu julguei necessária essa aula, não só porque também uma aula a mais nós tivemos aqui em função desse remanejamento de horários aí em função da pandemia e tal. Por outro lado, eu julgo essa aula importante porque ela, por um lado, arremata alguns conteúdos que já vimos a respeito de Platão e prepara o terreno para os conteúdos referentes a Aristóteles. Sendo assim, essa aula é como se fosse um marco divisório e também é uma preparação para os conteúdos do ano que vem. O material de vocês poderia ter esse conteúdo que faria, né, um arremate bem interessante. Então, dessa maneira, cumpre aqui a mim fazer essa aula. Tudo bem? E de que trata? Né? Basicamente, o conteúdo de hoje é uma ontologia tanto de Platão quanto de Aristóteles. Né? O tema é vastíssimo, farei em 10 minutos aqui, como sempre tenho feito, uma aula explanatória nesse sentido. Bom, como nós vimos, né, o conteúdo do Platão divide o ser humano em dois aspectos, basicamente, a realidade, melhor dizendo, em duas facetas, a faceta sensível e a suprassensível. Sendo assim, também o ser humano tem algumas divisões, né? Então nos cumpre hoje compreender como são as divisões da alma humana para Platão e para Aristóteles, né, o seu discípulo maior. Para Platão, ele divide lá a alma em três, né, dizendo que há três almas, compreendendo aqui alma enquanto o princípio animado, ou seja, anima. Quando você está desanimado, você está sem alma, tá? Nesse sentido literal. Sendo assim, a alma é o princípio que move o ser. Para Platão, nós temos três almas, ou seja, três princípios diferentes que regem o complexo total do ser humano. A primeira alma, e mais elementar, é aquilo que ele chama, na tradução que aparece no livro de vocês no ano que vem, a alma apetitiva, né? Ou também alma concupiscível. A alma apetitiva que ele localiza basicamente no baixo ventre e que diz respeito às nossas funções, às nossas necessidades mais básicas, as nossas necessidades biológicas, por exemplo, de nutrição e crescimento. Notem bem que sobre essa alma nós não temos domínio, embora ela seja absolutamente fundamental. Ela é elementar, ela é a mais básica e por isso mesmo ela é fundamental. Sem ela não há princípio vital para as demais almas, ok? Sendo assim, a alma vegetativa que há no ser humano, há também em outros seres que são justamente os seres que só possuem a alma vegetativa. Por exemplo, um vegetal, ok? A segunda alma, a alma que ele chama de alma irascível. Né? Por que irascível? Justamente porque ela está aqui, na região do peito. Ela diz respeito, de fato, ao nosso aspecto da irascibilidade, ou seja, as nossas emoções, as nossas pulsões, as nossas sensações. Ok? Depois eu vou mostrar para vocês como isso se reflete também em tipologias de pessoas. Algumas pessoas têm uma predominância maior de uma dessas três almas aqui. A terceira, última e mais importante alma para Platão é a alma racional, aquela que se localiza na nossa cabeça. Por que ela é mais importante? Justamente por tudo aquilo que nós vimos nas três últimas aulas, que diz respeito à epistemologia, à teoria do conhecimento de Platão, para quem, por meio do intelecto, nós já conseguimos aqui no mundo sensível tanger, tocar um pouco, perceber um pouco daquilo que teremos no mundo suprassensível, para além desta vida física. Sendo assim, para Platão, nós, seres humanos, temos três almas, sendo que a que governa, a que é mais importante, é a alma racional, embora as três sejam absolutamente necessárias para esse complexo total que se chama ser humano. Vejam bem, cada uma dessas almas aqui correspondem também a tipos de seres, né?
eu disse lá agora há pouco, a alma vegetativa é própria dos vegetais, a alma sensitiva é própria, é o limite, digamos assim, ontológico, é o limite do ser dos animais, ou seja, os seres animais conseguem chegar somente a esse aspecto sensorial, né? Para nós, os 5 sentidos, para os animais, pelo menos um sentido, o sentido do tato. Tá? Os outros animais, os animais de uma maneira geral, né, os animais irracionais, eles têm sensibilidades diferentes. A gente sabe, por exemplo, que a audição do cão é diferente e há alguns apitos, então, que para nós são inaudíveis e para os cães são o próprio inferno aqui na Terra, o inferno canino, digamos assim. Ok? A percepção disso, então, de que os animais irracionais chegam até aqui, até esse limite ontológico, nos dá a percepção também de que os seres humanos têm esse plus aqui, que é justamente a alma racional ou alma intelectiva para Platão. A gente vai ver no ano que vem que essas 3 almas correspondem a 3 classes sociais também, né? Sendo que isso tudo aparece, pessoal, no livro A República, sobre o qual comentamos já na aula passada, essa discussão aqui. Essas 3 almas aqui vão gerar 3 predomínios em seres humanos diferentes, o que vão gerar também 3 classes na sociedade, sendo que o conceito de justiça surge pela boa harmonia entre essas 3 almas aqui, essas 3 classes no organismo maior, que é o organismo social. Por outro lado, e agora já entrando no conteúdo final dessa aula, em Aristóteles, essas 3 almas ficam um pouquinho mais complexas, ficam um pouquinho mais claras, né? Aristóteles é muito mais didático do que Platão. Vamos lembrar, Platão remete a alegorias e mitos, né? O que faz, por exemplo, essas 3 almas que eu acabei de citar para Platão, são um desdobramento daquele mito da biga alada, sobre a qual há 2 aulas vimos aqui comigo. Aquele mito lá, desdobrado, vai gerar essa concepção das 3 almas. Platão aproveita esse esquema e aprimora, dizendo que o ser humano tem mesmo 3 almas, né? Mas essas 3 almas elas podem ser entendidas de modo mais claro na visão aristotélica, que vamos iniciar a ver em breve aqui, mas ainda não, né? Só estou dando esse esquema geral para que nós possamos, por um lado, arrematar Platão e, por outro lado, preparar o terreno para Aristóteles. Aristóteles vai dizer, também temos essas 3 almas e a mais elementar ele chama de a alma vegetativa, ok? A alma que era apetitiva ou concupiscível para Platão agora se chama alma vegetativa. É muito mais claro, porque nós percebemos de fato que o ser humano, por exemplo, ele pode se reduzir a uma vida vegetativa, né? Ele pode se reduzir a um estado vegetativo em questão de uma enfermidade, por exemplo, um acidente, ele pode ser reduzido somente a uma vida, a uma existência a partir desse estado vegetativo, em que ele é nutrido por um terceiro, por exemplo, mas ele já não sente o gosto daquilo que o nutre, justamente porque o gosto pertence à alma sensitiva, que é a segunda, né, uma vez que o paladar compõe um dos 5 sentidos nossos. Sendo assim, a base, né, a base mais elementar para Aristóteles, assim como para Platão, é a alma vegetativa. A segunda, e já um grau a mais de complexidade do que a primeira, é a alma sensitiva, que diz respeito aos nossos 5 sentidos, ao nosso movimento, às nossas emoções, a nossa pulsão com relação à realidade sensorial, diz respeito a essa alma sensitiva, que os animais também têm, mas que é o limite, é o teto ontológico para os animais irracionais, ok? Nós, seres humanos, temos esse plus também, para Aristóteles, que é a alma intelectiva. Nós somos capazes daquilo que ele chama, né, nós somos os bios teoréticos, ou seja, nós temos a vida contemplativa. Nós somos capazes, então, de, quando fechamos os olhos, nós somos capazes de enxergar com outros olhos, que são olhos internos, né, para falar um pouco de modo platônico, que é justamente a nossa capacidade intelectiva. Esse plus nos coloca acima de todos os outros seres viventes animados, os seres com almas, sejam eles com alma estritamente vegetativa ou com a alma sensitiva. Notem bem, os animais irracionais têm a alma sensitiva, mas também têm a alma vegetativa, da mesma forma que nós, seres humanos, temos a alma intelectiva, a alma sensitiva e a alma vegetativa. Sem as duas de baixo, a existência humana concreta, sensitiva, empírica, que é essa aqui em que eu estou falando para vocês, ela não existiria.
Então, há uma necessidade, uma inter-relação entre essas três almas, tanto em Platão quanto em Aristóteles, embora a descrição dessas três almas seja relativamente diferente entre um e outro. Os detalhes maiores a respeito dessas distinções e os desdobramentos disso no pensamento político deles, dos dois, né, Platão e Aristóteles, é um assunto para o ano que vem. Embora nesse momento já seja um sinal de alerta para vocês, para que vocês comecem a perceber que quando um filósofo descreve quem é o ser humano, necessariamente ele já pensa na réplica desse ser humano em conjunto, na coletividade. E aí nós estamos no pensamento político, uma coisa relacionada à outra diretamente. Sendo assim, agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado da aula. Forte abraço e até logo!